Fala pessoal, bom dia, meu nome é Jordânia, mais conhecida profissionalmente como Jordânia Sobrancelhas, e eu aderi à Rena La Fixa, ao meu ateliê. Como vocês estão vendo aqui, estou trabalhando com todas as renas, e hoje eu vou fazer uma demonstração de como eu faço a mistura de renas. Geralmente eu não gosto de usar uma cor só, eu sempre faço a mistura para dar uma quebrada no tom. E o que é que acontece? Uma das cores que eu estou mais usando ultimamente é a cor preta. Eu sei que isso assusta muitos profissionais, mas eu vou ensinar para vocês a forma certa de se adaptar com preto e ter um design ideal, livre de tonalidade avermelhada. Hoje eu vou fazer a mistura do preto com o louro escuro. Vou começar a misturar aqui e já mostro para vocês. Estou aqui com a minha medição, que já vem dentro da própria rena, e eu vou pegar aqui uma quantidade da preta. A rena rende bastante. Vou colocar uma quantidade mediana para demonstrar para vocês melhor. Vou pegar essa quantidade da preta. Detalhe, eu deixei destampada assim para ficar melhor de informar para vocês. Mas é necessário que você sempre faça o uso da tampinha para que a renda não oxide. Vou colocar agora a quantidade do louro escuro. Mais um pouco. Pode ser bem menos, eu tô fazendo essa mistura aqui só para mostrar melhor para vocês, mas pode ser metade do que eu usei, já que a rena rende muito. Muitos profissionais gostam de preparar com outras, soro, por exemplo, gostam de preparar com álcool 70, eu preparo só com água, aqui dentro só tem água, coloco. Geralmente eu uso palito de laranjeira para mexer, fazer a mistura. O que é que acontece? Eu uso geralmente também um mix para fazer a mistura, mas se você não tem, eu também sou mais apta de usar o próprio palito de laranjeira. Vou mostrar aqui para vocês a forma de preparar. Bota mais água, pega o palito de laranjeira, mexe bem. Eu sempre faço a mistura quando é um cliente que vai usar uma sobrancelha mais escura e ela quer aquele resultado mais marcado. Eu já faço logo essa mistura assim que a cliente chega no ateliê e eu deixo a rena em descanso. Por quê? Uma vez que a rena fica descansando, ela está pigmentando entre elas as cores. E quando eu for aplicar na pele da cliente, ela já vai estar na tonalidade ideal que eu quero alcançar. Agora, se eu quero um resultado mais claro, bem mais suave, eu posso preparar só quando eu finalizar o design. Mas como eu vou querer alcançar um resultado de uma fixação mais escura e mais elevada, eu já preparei antes e vou deixar em descanso em torno de 10 minutos. A rena já agiu, ó. A consistência dela tem que estar nessa daqui. Evitar muito grossa ou fina demais. Tem que ter uma consistência exatamente como essa daqui está. Dessa forma aqui, você aplica ideal na pele da cliente. Tem uma fixação muito boa e fica ótimo para você fazer o acabamento, que é um dos principais fatores para tornar o resultado da rena, a finalização bonita, é o acabamento. Por isso que eu sempre uso o palito de laranjeira. É descartável e ele aplica muito bem na pele. Eu já tô aqui, ó, já fiz a preparação da pele da cliente, já fiz a marcação e agora eu vou fazer a aplicação da rena. Repare que ela tem bastante pelo na sobrancelha e isso de certa forma vai proporcionar para que a rena tenha um resultado melhor e que de certa forma tenha uma fixação melhor, porque quanto mais pelo na sobrancelha que a cliente tiver, mais vai ajudar para que a cor da rena fique protegida. Esses pelos aqui vão fazer com que faça uma proteção sobre a rena que vai ficar pigmentada na pele. Então, por isso também, de certa forma, que uma cliente que tem mais pelo vai durar mais a rena na sobrancelha dela do que uma que tem menos pelo. E outra, é essencial de que você sempre procure adaptar o tom de pele e a tonalidade do pelo, para que esteja um resultado ideal da rena, para que evite que você passe a rena e aqui, de certa forma, vai ficar aquele tom amarronzado. Por isso que é sempre bom você fazer a mistura. A mistura, de certa forma, vai lhe livrar de ter aquele efeito amarronzado, somente de uma tonalidade só. Geralmente é o castanho médio que traz muito esse resultado de marrom na sobrancelha, mais avermelhado. Então, tipo, ela tem um fio muito escuro, muito preto. Se eu colocar só um castanho médio aqui, vai ficar uma tonalidade avermelhada, principalmente nessa região onde não tem tanto pelo, aí vai ficar marrom com preto. Isso não fica legal. Então, equilibre sempre a tonalidade do pelo de sua cliente com a tonalidade da rena que você vai aplicar. Vou começar aqui agora a aplicação, a consistência da rena.
Eu aplico um palito de laranjeira e vou sempre apalpando na sobrancelha para que penetre bem o pelo, principalmente nesse caso que tem bastante pelo. Evite passar fora do local onde você marcou para evitar aquele borrado todo e você ter mais dificuldade para ficar o alinhamento. Então, eu sempre aconselho de que você faça sim a marcação, tanto para fazer o design, quanto para você fazer a aplicação de rena. Vai lhe dar mais segurança e você vai trabalhar de forma mais eficaz, evitar muito borrado, e você vai trabalhar dentro do delineado ideal da sobrancelha do seu cliente. Eu vou fazer aqui a técnica compacta em rena, que é aquela tonalidade mais escura. Mas aí, para quem quer fazer outras técnicas, ombra, de certa forma, por exemplo, você pode tirar o início primeiro da sobrancelha para ficar aquele resultado mais de maquiagem, o início mais claro. Na dela eu vou fazer o efeito compacta, aquela rena bem pigmentada por completo. Isso também, de certa forma, é de acordo com cada região e gosto de cada cliente. Tem regiões que usa de forma mais suave, tem regiões que usa de forma mais compacta, e respeitando sempre o gosto de sua cliente com o que a sobrancelha dela permite fazer. Como eu tenho aplicação rápida, eu aplico todinho e depois eu faço o alinhamento. Isso porque eu tenho uma aplicação rápida. Já na rena creme, por exemplo, depois que eu vou fazer a demonstração, evite fazer isso daqui, porque na rena em pó não vai pigmentar tão rápido ao ponto de borrar, dá pra mim fazer o alinhamento depois. Já na rena creme, você vai precisar ir aplicando e ir fazendo um acabamento pra não manchar. É só esse o critério maior de exigência da rena creme. A em pó você consegue, se você tem aplicação rápida, você aplica e depois você vai só finalizando. Eu uso o palito de laranjeira também pra fazer o acabamento. Eu vou fazer esse efeitozinho mais V, ó, pra valorizar o ponto alto dela. Isso também é uma técnica, tem cliente que não gosta desse efeito, mas eu vou fazer aqui pra valorizar mais o ponto alto da sobrancelha dela. Eu tô aqui fazendo um acabamento de desborrar. Isso aqui é 80% do design, é um acabamento. Tá vendo que não tem nenhum efeito de costura, tipo aqueles pontilhados que faz a sobrancelha ficar totalmente desigual. Tá totalmente simétrica, ó, bem delineada, e evitando ficar aqueles pontilhados. Isso não torna o acabamento da rena bonito, nem muito menos quando seca. Fiz aqui todo o acabamento, borrei quase nada e fiz o alinhamento da rena com o pelo da cliente. Melhorei mais o acabamento da ponta. Fiz esse efeito, ó, mais V, para que valorize. Isso é uma técnica para valorizar o ponto alto da cliente, quando é aquela sobrancelha que não é tão arqueada. Lembrando que o arqueamento é tudo dentro do limite da sobrancelha da cliente. Sempre dentro do limite que permite. Finalizei as duas sobrancelhas. Fiz a aplicação dentro do próprio design da cliente, sem forçar muito questão de ponto alto, somente valorizando o padrão da sobrancelha dela no limite que me permitia. Evitem estar criando sobrancelha, a gente tá aqui para realçar sobrancelhas. E olha aqui o acabamento. Isso conta muito ao final do trabalho, com o acabamento ideal. Eu vou deixar agir agora, abre o olho. Olha, eu vou deixar agir agora 20 minutos, que é o tempo de limitação para ficar uma rena compacta. Se eu quisesse um resultado mais suave, eu iria deixar aqui em torno de 10 minutos. Só que não iria fazer sentido eu colocar um resultado suave se o pelo dela em si já é um pelo escuro. Então, para ficar de acordo com o pelo dela, e uma técnica que também é boa, até mesmo por questão de durabilidade, uma técnica compacta vai durar mais do que uma técnica suave. Porque quanto mais tempo a rena passa agindo na pele, mais ela vai ter fixação. E o pelo da cliente já ajuda. Então, bem delineado o acabamento. Eu vou deixar aqui agir 20 minutos e mostro o resultado para vocês.
Pessoal, finalizamos aqui ó, o design da cliente. Lembrando para vocês, a cor usada foi preta com louro escuro, no fototipo de pele 3. Demora da ação da rena foi 20 minutos, o pelo dela de si já é escuro. E essa cor ainda vai mudar um pouco, porque após a retirada da rena, fica numa ação aí de 3 horas ainda mudando o tom da pele da rena da cliente. Então, sempre informe para sua cliente evitar estar se expondo no sol e evitar lavar a região da sobrancelha nas 3 primeiras horas, principalmente depois que você realizou o design. Mas esse é o resultado imediato após a retirada da rena. Pessoal, finalizamos aqui o conteúdo de hoje, que foi a aplicação da rena em pó, mistura louro escuro com a tonalidade preta. A gente fez todo o conteúdo aí para vocês. Logo mais eu vou estar vindo aqui para fazer a apresentação para vocês da rena em creme. Como usar, em quem usar, tempo de ação, forma certa de aplicar. Fique aguardando aí que logo a gente vem com mais conteúdos.